uma ideia, me procurem depois, eu vou procurar quem eu puder procurar para a gente poder conversar sobre o que não tiver aqui. Hoje a gente passa rapidinho um pouco sobre o meu história de motivação, depois um pouco mais sobre a análise da atual gestão e os focos de atuação para a minha proposta. E aí um pouco sobre a minha história de motivação, eu coloquei muitas coisas que eu fiz ou não consegui fazer aqui dentro, e aí quem leu a proposta sabe, mas eu peguei uma frase do que eu coloquei lá, que é basicamente nossos maiores aprendizados decorrem de quando o nosso ponto de melhoria são expostos nos erros e derrotas. Mais importante do que as vezes que eu consegui acertar, que eu consegui vencer dentro do CJ, foram as vezes que eu não consegui. Foram as vezes que eu errei, foram as vezes que eu não consegui ser assessor trainee, que eu não consegui passar no programa trainee, foram as vezes que eu não consegui assumir o PSP, foram as vezes que eu não consegui assumir a coordenadoria de distância no MED, e foi muito a partir disso que eu aprendi e me tornei uma pessoa melhor e eu pude chegar aqui hoje. Falando um pouco sobre alguns indicadores da atual gestão, a gente começa com índice de horas vendidas, a gente percebe que o resultado da atual gestão ele é muito significante em relação à meta, porém, como já de praxe, a gente não consegue manter constantemente um valor acima da meta. Mais pra frente eu vou desenvolver por que eu estou colocando esses indicadores aqui. Projetos orientados. A gente tem aqui o nosso resultado de projetos orientados, a gente só conseguiu orientar projetos em março, e a gente não conseguiu mesmo assim bater a meta, que é de 30% apenas dos projetos. Em seguida, atraso consolidado, e aqui eu queria destacar o mês de fevereiro, que a gente teve um resultado muito acima do que é a média esperada. A gente tem um valor histórico, que é por onde a gente baliza a nossa meta, em torno de 10%, e a gente teve um valor de quase 40% no mês de fevereiro, que é muito preocupante, mas que não desmerece o trabalho do diretor de projetos, e foi muito mais por essa situação tipo de início de ano. E por fim, eficiência comercial. E aí, eu quero levantar, porque a gente não tem aqui o ponto de meta, mas a meta é 45%, então é o máximo do lado de cá, e a gente percebe que a gente não consegue manter a eficiência comercial durante esse ano. Eu peguei os valores mais próximos, porque eles são muito menos uma crítica à diretoria atual, não é isso que eu estou vindo aqui fazer hoje, é muito mais a gente entender o que a gente precisa fazer para dar continuidade e sintetizar o nosso planejamento estratégico. É um momento muito importante para que a gente consiga colocar em prática a aplicabilidade dos nossos projetos e o foco no nosso cliente. Joia. E aí falando um pouco sobre algumas iniciativas da gestão atual, não todas, porque muitas eu vou voltar a elas posteriormente. Mas mensuração de resultados foi uma coisa que foi muito forte na proposta do Iago. Ele conseguiu avançar muito bem nisso, mas a gente tem muito que melhorar. Na proposta do Iago, a gente ouvia isso através do Projeto Legado. E uma das coisas que tinha no Projeto Legado era a planilha de indicadores do Projeto Legado. E aí é uma coisa que veio se perdendo ao longo desse período e que eu quero buscar de volta para a gente entender melhor por que não foi dada continuidade no sentido de ser mais transparente, mais aberto, principalmente para o resto da célula de projetos que está atuando diretamente nisso. Em seguida, acompanhamento de projetos. É outro ponto que foi levantado pelos dois diretores atuais e por outros diretores anteriormente. E vem muito atrelado a como os diretores conseguem gerenciar a rotina deles. Então é um ponto que eu acho que é extremamente importante, porque fica muito limitado pela dificuldade de gestão de tempo. E terceiro, reunião de gerência. Reunião de gerência é uma pauta que vai e volta, sempre aparece. E eu fiz questão de conversar com os gerentes que fazem parte há mais tempo do que eu da reunião de gerência, para entender se a gente podia e como a gente podia melhorar isso. É uma ideia que eu tenho para falar hoje que eu não consigo ter um modelo perfeito de reunião de gerência. A ideia é, a reunião de gerência tem que otimizar as nossas interfaces, e a gente não consegue fazer isso hoje. E aí, começando um pouco a falar sobre as minhas propostas, é uma coisa que foi muito ponderada comigo, com a diretoria, com os gerentes, com a empresa de modo geral, foi a respeito de como funciona a estrutura da célula de projetos atualmente. Que a gente tem os diretores de projetos que são responsáveis tanto pela área de negociação, GMs, quanto pela área de gerenciamento, GPs. E aí muito foi falado a respeito de dividir a célula, de formar uma célula voltada para o comercial, de criar uma nova célula. E o que eu digo para vocês hoje é basicamente eu não acredito que a gente é capaz de apontar a divisão da diretoria de projetos como necessária ou efetiva para a gente realizar o saldo de vendas que a gente quer. Eu entendo que é necessário, eu entendo que é importante, mas eu não acredito que hoje a gente tenha a base necessária para fazer isso. Então a minha proposta não é dividir a célula de projetos, nem manter como está. A minha proposta é, a gente precisa rodar um MVP de como que isso pode funcionar, de como que a gente pode tentar fazer isso dar certo. Então a gente vai tentar estabelecer algumas coisas para testar esse modelo e a partir daí tem insumos para tomar uma decisão coerente a respeito de dividir ou não, criar outra célula ou não. Legal? E aí dentro disso a gente entra um pouco no time de vendas e aí como formar um time de vendas. Parte disso passa pela capacitação dos membros. Eu entendo que hoje os membros têm a sua própria, os gerentes têm a própria célula, a própria verba de transição, mas eu acredito que pensando no objetivo finalístico, o que a gente está tendo, de como ela é alocada atualmente, que não é uma crítica para mim, a gente precisa pensar num PF que tenha uma alocação de verba destinada para que a gente consiga montar um time de verbas, um time de vendas,
mais focado em metodologias e como a gente pode testar isso no dia a dia. E aí é uma coisa que a diretoria está tentando fazer, que é, vamos tentar rodar, vamos fazer PDCAs, vamos entender como que está dando certo ou não. Em seguida, a responsabilidade dos diretores de projetos. A gente precisa entender se realmente quando a gente divide as responsabilidades de gerenciamento e negociação, a gente consegue otimizar o nosso processo. E aí parte disso, é óbvio, não é minha, é do Iago, que vai continuar como diretor de projetos nos próximos 6 meses. Então eu tentei ter a percepção de conversar com o Iago um pouco, entender se isso era viável, o quanto ele achava que isso era relevante e o quanto ele estava aberto a me ajudar nessa proposta. E ele se mostrou super aberto. E assim, eu já adianto que mesmo que a gente não consiga fazer isso agora, eu me proponho na minha segunda metade da diretoria, caso ele realizar esse tipo de projeto, para que a gente consiga testar melhor essa parte. E por fim, a gestão do tempo. A gestão do tempo é uma coisa que é recorrentemente problemática e que eu busco a gente fazer uma melhoria marginal disso, basicamente com o compartilhamento da agenda dos DPs dentro da célula de projetos. Muito porque o sistema que a gente tem hoje dos GMs para poder agendar os processos de entrega de PP e de diagnóstico junto com os diretores de projeto e os dos GPs, para poder estar tangenciando esses diretores ao longo da nossa rotina, que é uma rotina obviamente muito apertada por vários fatores que não necessariamente são intrínsecos à nossa função dentro da UCJ, eu acredito que isso é muito estratégico, embora seja muito simples. Em seguida, falando um pouco sobre interfaces e transição. Esses dois pontos são dois pontos que eu entendo como estratégicos para a célula no longo prazo e que basicamente são balizadores para a gente conseguir estabelecer as coisas que estão anteriormente lá. Então, vocês podem perceber, por exemplo, que interface a gente tem transição e que transição a gente tem interface. Por que isso? Eu acredito que um dos modos de otimizar a nossa relação de interface é exatamente a partir da transição. Hoje, a transição na célula de projetos é a transição voltada para o que é necessário que um gerente de projeto saiba para gerenciar projetos. Isso, infelizmente, não ocorre de incluir as interfaces desse gerente. Isso acontece com o gerente de negócio, isso acontece, de certa forma, com os outros gerentes também. Então, adicionar na transição a ideia de interface. E aí, como melhorar a transição? Como fazer com que a nossa transição seja mais efetiva? A gente precisa adicionar essa interface, a gente precisa, por exemplo, também adicionar capacitação técnica. A ideia que o Iago trouxe na última proposta, relacionada a gente precisa colocar mais conhecimento, a gente precisa levar os novos gerentes a buscarem novos conhecimentos e melhorarem o sistema que funciona atualmente. Ela é muito boa, mas a gente precisa se focar mais em metodologias específicas, em tipos específicos de trabalho implementados e testáveis dentro da nossa empresa. Que foi talvez um ponto que a gente não tenha conseguido otimizar. Para além disso, a gente continua com a ideia de mensuração de resultados. É uma coisa que funcionou muito bem, a gente precisa desenvolver isso melhor, a gente precisa entender melhor como que a gente consegue mensurar, como que a gente consegue criar indicadores para isso, como que a gente consegue otimizar o nosso sistema. A prospecção ativa é uma coisa que eu fiz questão de colocar muito mais, porque é uma coisa recorrente, e aí é mais um adiantamento. Eu acredito que a célula de marketing é muito mais capaz e muito mais indicável para realizar essa prospecção ativa relacionada à chegada. Mas eu acredito que a célula de projetos pode sim contribuir para que isso seja feito da melhor forma possível. E por fim, o programa Trainee é uma ideia muito simples, a gente vê que muitos consultores querem participar do programa Trainee, seja através do cargo de assessor, seja da aula de Excel, e existem algumas restrições. Eu hoje não, mas nesse semestre, quando eu estava dando as aulas de finanças 1, montando case, eu percebi que a minha restrição de tempo era um problema. E aí, se a gente pudesse abrir para os consultores, seriam como se fossem assistentes nesse processo de cada case, seria muito interessante a gente ter essa oportunidade de tornar a empresa mais dinâmica e mais aberta. Joia. Tempo? Tranquilo. Pessoal, o candidato utilizou os 9 minutos, então não terá nenhum tempo convertido em perguntas. Então a gente vai seguir para as perguntas do conselho. E aí, então lembrando, você vai ter 30 segundos para ler e 2 minutos para responder. Ok. Então, primeira pergunta do conselho.
candidato responde. Ok. Primeiro um pouco sobre a transição e coordenação de projetos ao longo do PE. Primeiro um indicador muito claro dessa mudança, trata da duração média de projetos, trata de como a gente pensa em planejar os nossos projetos entre o que era feito antes e o que é feito agora. A ideia atualmente é que a gente consiga fazer projetos mais sintéticos, mais tangenciáveis, de acordo com o ticket médio de cliente, de acordo com a propensão a pagar, e muito mais. Que a gente consiga desenvolver soluções para o cliente que sejam voltadas para a necessidade dele e que a gente consiga fazer isso num prazo muito mais razoável. Que a gente consiga ter uma mobilidade maior dentro da nossa empresa, que a gente consiga desenvolver isso através dos indicadores aqui apresentados. Não vai dar tempo de responder tudo, provavelmente. Com relação aos indicadores apresentados, já falei um pouco sobre a duração média de projetos, o número de projetos vendidos. Eu acredito que, pela decorrência histórica, a gente percebe que não tem, teoricamente, uma relação em dados, mas a ideia talvez é que a partir do momento que a gente faz menos projetos menores, mais sintéticos e mais concisos, a gente consiga fazer mais projetos. Eficiência comercial. A eficiência comercial tem decaindo e eu não acredito que seja diretamente relacionada a essa proposição. Por fim, 6 horas vendidas, a gente percebe que a partir dessa nova fórmula, a gente consegue alocar melhor as nossas horas e a gente consegue ter um IC médio um pouco superior. Eu concordo com o posicionamento? Sim, eu concordo com o posicionamento e a preocupação a respeito principalmente dos projetos desse ano, eles estão sendo projetos um pouco mais longos do que a média do último ano, então é uma preocupação da gente entender como que a gente pode manter isso, de quanto manter isso faz sentido. E qual deve ser o direcionamento que tem os indicadores acima para o PE 2018-20? Quanto tempo? Não estou vendo. 20 segundos. Legal. Direcionamento. Mano, o IC é sempre o nosso objetivo finalístico, é desenvolver menos. Então, tipo assim, é sempre o mais importante para a gente ter o direcionamento e entender como que a gente consegue alocar melhor as nossas horas. Se a gente está vendo que a gente está conseguindo fazer isso melhor desse jeito, então assim, talvez seja o caminho mais certo. Se a gente vê que tem outro jeito de a gente fazer isso melhor, que a gente tente esse caminho. Próxima pergunta do conselho. Legal. Essa é uma pergunta muito boa, principalmente porque a maioria das consultorias sêniores hoje no mundo vivem muito de retenção. É mais ou menos como funciona o serviço de consultoria. E como que por que a gente não faz isso, ou como que a gente pode desenvolver isso, é um ponto muito relevante e é um ponto que eu coloquei na minha proposta porque eu acho muito relevante. Então, primeiro, quais são os resultados de retenção de clientes? Quais são os atuais esforços que a gente tem feito para isso? Bom, basicamente estão tendo algumas mudanças na negociação para a gente conseguir levar isso para frente. Já surgiu a ideia na entrega do projeto de a gente apresentar um folder, alguma coisa nesse sentido, mas durante o projeto não existe nenhum processo definido para que a gente consiga fidelizar o nosso cliente. E aí, quais são os resultados de retenção de clientes pelo desenvolvimento das ações de projetos? Exatamente, a gente não consegue reter clientes. A gente não consegue ter um nível de retenção razoável dentro dos nossos clientes. A gente vê, por exemplo, que o Conserve é um grupo de exceção, muito porque é uma empresa muito grande. E a gente tem muita abertura para poder fazer várias coisas porque nós somos baratos para ir. Mas isso não é um padrão dado o nosso público-alvo hoje. Legal. E aí, falando sobre como que eu penso em a gente melhorar isso. Parte disso, e é uma coisa que já estava mencionado lá atrás, que está na minha proposta, é como que a gente desenvolve o planejamento para o cliente. Hoje a gente desenvolve um planejamento priorizado para o que o cara precisa, e aí a partir disso a gente apresenta e é isso que a gente vende. A minha sugestão, na verdade, não é muito complexa, e eu acho que é muito viável, que é muito relacionada a como a gente pode desenvolver uma proposta que seja o mais MICE possível. A gente entender todos os problemas que a gente consegue atuar, dados os nossos portfólios, e a gente conseguir apresentar isso para o cliente. E é óbvio que a gente não vai conseguir vender um projeto de 100 mil para o nosso cliente, a gente não vai conseguir vender um projeto de 8 meses para o nosso cliente. Mas a partir daí a gente priorizar e levar para o cliente a noção de que a gente tem muito mais coisa para fazer. E a gente imputar no cliente a visão de que o projeto não tem um fim em si, e que é uma parte de uma etapa muito maior de realmente resolver os problemas de gestão do nosso cliente, solucionar os problemas do nosso cliente. Além disso, a ideia de você ter esse fator, você está atrelando diretamente o resultado do projeto inicial à retenção dos clientes. Dado que a gente está falando de mensuração de resultado, dado que a gente está falando de gerar resultado para o nosso cliente, isso é extremamente estratégico. Terceira pergunta do conselho. Vamos lá.
Vou primeiro ser um pouco incisivo, então vou começar pela resposta mesmo. Eu não vou enrolar muito. Você acredita que você já deve buscar realizar meus projetos com empresas de médio, grande a gigante porte? Não, não acho. Eu não acho que a gente tem, primeiro, uma estrutura que seja suficiente para que isso ocorra da melhor forma possível. Eu não acho que a gente tem as capacidades hoje para realizar isso. E eu acho que a gente seria muito aquém do serviço que, no caso, uma consultoria sênior realizaria para isso. Mas muito menos preocupado com a nossa capacidade de fazer e muito mais preocupado com o resultado que isso vai gerar para os nossos membros, eu digo que não. Eu acredito que, e aí os meninos do Conservo podem falar isso talvez com muito mais autoridade que eu, os meninos que tiveram projetos grandes, a gente tem históricos de projetos grandes, por exemplo, da AMB, que tem um faturamento bizarro, mas a gente sofreu muitas consequências disso. Não vamos pensar só no faturamento, não vamos pensar só no projeto, vamos pensar no todo. Vamos pensar nos outros indicadores, vamos pensar no contexto geral, vamos pensar em como isso é sustentável para a nossa empresa no longo prazo e como que isso faz com que a gente desenvolva os nossos membros da melhor forma possível. Eu acredito que esse tipo de projeto não é o melhor jeito de desenvolver as nossas empresas. E eu vejo um alinhamento muito claro disso com a diretoria, quando a gente rejeitou o projeto de 200 mil que chegou recentemente da Uzi Minas. Agora seguem 3 perguntas da diretoria. Primeira pergunta da diretoria. Legal. É uma pergunta muito interessante. Primeira coisa que eu quero levantar, o fechamento de projetos em si não quer dizer tanta coisa. É muito importante, mas a gente tem que entender o funil como um todo. A gente tem que entender se a nossa chegada está sendo cumprida, se a nossa conversão está sendo cumprida, se a nossa eficiência comercial está sendo cumprida, e aí a gente consegue ver se a gente está fechando os nossos projetos. Mas analisando a partir do que está sendo focado aqui, eu acredito que por que consistentemente a meta não é alcançada? Eu acredito que a gente precisa melhorar a nossa capacidade de vendas. Eu vejo isso principalmente na parte do funil relacionada à eficiência comercial. Eu acho que o time de negócio faz muito bem o trabalho de planejamento. Existem restrições, mas dentro das restrições os meninos trabalham muito bem. Eu acredito que as possibilidades da gente crescer e melhorar nessa questão são muito mais relacionadas à nossa capacidade de vender, à nossa capacidade de gerar valor na apresentação, e é muito com isso que o Iago e o Nós estão trabalhando atualmente. Existe sazonalidade? Eu acredito, e eu acho que esse gráfico corrobora um pouco isso, que não existe em si uma sazonalidade. Eu acredito que ocorre, por exemplo, alguns períodos específicos serem mais favoráveis, mas eu não vejo isso como um padrão temporal relevante, para que a gente consiga fazer, talvez, metas mais assertivas. E aí o que eu vejo a gente já tenta fazer isso. Então, por exemplo, a gente olha para dezembro e a gente vê que a nossa meta está abaixo de julho. Então a gente tem uma noção de que existe sim, essa sazonalidade em relação ao planejamento. Agora, em relação à execução, eu não acredito que exista uma sazonalidade quanto à disparidade entre planejado e executado. Segunda pergunta da diretoria. Legal. Quais foram essas 4 soluções? Valuation em 3 de RH, plano de cargos salários, mais 2 que a última vez que foram realizadas foram no quarto. Então, quais foram e como que a gente deve se posicionar frente a esse resultado? Bom, hoje a nossa meta de conformidade de carteira é 100%. Por que isso é importante? A gente precisa estar executando os nossos portfólios para que a gente consiga saber como executar os portfólios. É a questão de gestão do conhecimento. E aí, como que a gente deve se posicionar frente ao resultado? Bom, eu acho que é muito linkado as coisas que estão ali e talvez a gente não tenha conseguido ainda saber como linkar. A gente sabe que a gente precisa linkar, que é basicamente como que a gente consegue juntar a prospecção ativa com a nossa conformidade de carteira. A gente está vendo que a gente tem uma dificuldade maior em trabalhar com, por exemplo, RH, que a gente tem uma periodicidade maior, um espaçamento maior entre os projetos de RH do que, por exemplo, seriam os projetos de marketing. Então a gente entende a partir daí que a gente pode fazer uma prospecção ativa muito voltada para projetos de RH. Como a gente vai fazer isso? A gente precisa desenvolver e é uma parceria muito grande com o marketing. Mas eu acho que é muito esse o caminho. E aí a gente percebe que, de certa forma, através de um meio ou de outro, a gente tem conseguido atuar nisso razoavelmente. E é a questão do conservo. A gente está trabalhando com o conservo para que a gente consiga fazer um projeto de RH com eles. E aí a ideia é exatamente, a gente precisa dessa gestão do conhecimento, como que a gente pode atuar, dada a nossa situação de hoje, para prospectar um projeto de RH. Terceira pergunta.
Legal. O indicador de rentabilidade está muito atrelado a como que a gente planeja e vende os nossos projetos. Então, quando a gente fala de rentabilidade, a gente fala um pouco sobre atraso, a gente fala um pouco sobre o tempo de planejamento, a gente fala um pouco sobre o preço da hora, e é muito isso que eu acho que faz com que a gente tenha essa não uniformidade dentro desse período. Então, quando eu olho para esse indicador, e eu comparo esse indicador com, por exemplo, o indicador de atraso, que foi extremamente relevante no mês de fevereiro, ou com o número de projetos fechados, que foi extremamente baixo no início do ano, a gente consegue entender que esse indicador está mensurando esses outros tipos de coisas. E aí, o que a gente pode fazer para estabilizar o indicador e o nível de endividamento? Bom, eu acredito que parte disso vem de como a gente precifica os nossos projetos, mas é uma parte meio marginal, eu não acredito que seja só isso. Eu acredito que parte disso tem a ver com como que a gente precifica o nosso projeto, como que a gente pensa a venda do nosso projeto, porque é ele que está impactando no final a nossa rentabilidade, e por outro lado, como que a gente vê hoje o atraso dentro da nossa empresa. É uma coisa que a gente conseguiu avançar, mas que nesse começo talvez a gente tenha deixado um pouco a desejar. E a gente percebe que a diretoria tem operado isso, que a gente tem tido resultados cada vez mais próximos de uma média razoável. Os resultados mais próximos estão um pouco menos díspares do que os resultados anteriores. E eu espero que é mais ou menos nesse caminho que a gente consiga seguir daqui para frente. Certo, terminamos aqui as perguntas então da diretoria. Agora vai abrir a lista, 30 minutos, contando só o tempo de resposta. Eu vou pedir para alguém da diretoria que puder marcar o tempo corrido, que eu vou estar marcando o tempo da pergunta. Tá vendo? Quem tem perguntas, por favor, levantem as mãos. Marca o tom, total. Até o match pode abaixar. Pode abaixar aqui também. Recapitulando, é para eu fazer o tempo de resposta. Os 30 minutos corridos contando só a resposta. Eu vou estar com 1 minuto e meio aqui decrescente também. Tá, 1 minuto e meio é o tempo que eu tenho para responder a pergunta. 30 segundos de pergunta e 1 minuto de resposta. 1 minuto de resposta só. E 30 segundos de pergunta, mas você tem que contar com o minuto também. Se quiser contar crescente, Primeira pergunta, Iago. Candidato, você defende a separação de carteira de projetos e negócios na diretoria. O modelo que você propõe é um modelo em que seria meio que um sanduíche, que o primeiro o diretor entra como projetos, fica 6 meses como negócio e conclui como projetos. Visto isso, no 4º mês da gestão, o dono do processo de negociação e o único responsável por tomar decisões desse processo vai ter nenhuma experiência nesse processo antes, e ele será o único responsável por tomar as decisões. Quais os riscos disso para a empresa? E segundo ponto, o DP mais antigo da empresa, a partir do seu 9º mês, vai voltar a trabalhar com projetos. Qual o risco dele cair numa grande desmotivação, tendo que passar por uma mudança drástica de rotina? Legal, mano. Primeiro, minha proposta inicial, provavelmente, eu não sei se está lá específico, mas a ideia é a gente pensar no modelo de 6 meses, para que a gente consiga ser efetivo dentro do período de uma diretoria. Então, tipo assim, a ideia é que a gente faça 3 meses de um jeito, 3 meses de outro, e a partir daí a gente consiga ver se a gente pode mudar ou não, se a gente precisa de mais testes, como que a gente pode rever isso. É claro que os riscos que você está falando são gravíssimos. É muito importante que a gente mantenha a gestão do conhecimento, que a gente faça com que funcione as duas diretorias. É para isso que elas existem. Né? Só que não é muito isso que eu penso. Primeiro, se eu tenho 3 meses de gerenciamento de projeto, em que eu vou estar do seu lado, que eu vou estar entendendo como funcionam as negociações, vai ser um período muito maior que eu tenho de aprender isso do que um diretor que entra e começa a fazer negociação, dado que ele nunca fez isso. Então, eu acho que é muito mais uma oportunidade do que uma falha. E é muito mais como a gente desenvolve isso, legal? Eu não tenho todas as respostas, é uma coisa que provavelmente eu vou falar isso de novo, mas eu acho que é muito esse o caminho de como a gente pode fazer para testar. Eu acho que a gente precisa dar um passo, entender quais são as consequências, quais são os riscos, legal, quais são os resultados disso, como a gente pode melhorar, e a partir disso a gente dá o próximo passo. O importante é, a gente não pode ficar parado no mesmo lugar.
Quanto tempo tem? Acabou. Kumaira. A gente tem um objetivo estratégico que fala o seguinte: garantir a melhoria contínua nos processos críticos e ter excelência em gestão. A gente falou dois indicadores que estão relacionados a esse objetivo. A gente tem os indicadores da presidência que são que pegam os outros indicadores que a gente está passando. Eu queria que você me avaliasse o desempenho da célula de projetos nesse objetivo estratégico específico. Então, pensando nos indicadores, se possível, eu queria que você me desse um exemplo de uma mudança que a célula de projetos fez, justamente baseado nessa questão de melhoria contínua, e me falasse qual que é o ponto de mais que a gente mais precisa de alavancagem nesse quesito. Mano, é uma pergunta muito boa. Sobre o indicador e como que a célula de projetos tem atuado sobre isso. A gente tem dificuldades para poder bater um grande número dos nossos indicadores, ou seja, a maioria das vezes a gente não tem batido. E isso não começa mês passado, é uma coisa que teoricamente recorre. E é muito porque alguns indicadores da célula de projetos são muito difíceis de bater realmente. Eu não acredito que eles são impossíveis de bater. E eu acho que a gente precisa entender melhor como que a gente consegue fazer essa ponte e ser mais efetivo na parceria presidência e projetos para que a gente consiga melhorar esses resultados. Se eles são muito difíceis de bater, tá. Legal, exatamente. Eu acredito que eles são batíveis na maioria, mas a gente precisa entender como eles são batíveis, o quanto dá pra gente poder melhorar nisso e por que eles não estão sendo batidos. Legal? E aí cada indicador é um motivo diferente. Então são vários indicadores na célula de projetos que não costumam ser batidos. E aí, por exemplo, um indicador que eu coloquei aqui hoje tem a ver com, por exemplo, o IC. O IC é um indicador que a gente quase nunca bate. Desculpa, eu queria falar muito tempo. Galveiro. Parabéns, candidato, pela apresentação. Candidato, você propõe mudanças pontuais na rotina dos diretores no que tange a gestão da célula de projetos, da parte de projetos e da parte de vendas, e você está esperando resultados diferentes muito diferentes dos que a gente tem hoje. Ou seja, a gente não alcança consistentemente, a gente precisa de uma grande mudança nos resultados, você está propondo uma pequena mudança na rotina. Já conversamos que o problema, ao meu ver, é que nós não temos diretores especializados na função de vendas e na função de projetos. Como você acha que um diretor ficando 6 meses na função de vendas, 6 meses na função de projetos, vai surtir um resultado eficiente? Mano, perfeito sua ponderação. Eu acho que é uma ponderação extremamente relevante. E o negócio é como que a gente está pensando nisso. Primeiro, eu entendo o seu ponto, de certa forma eu concordo com ele, mas eu não acho que a gente é capaz de afirmar isso hoje. A gente não é capaz de falar, mano, se eu tiver um diretor de vendas, ele vai vender melhor do que o diretor de projetos hoje, sabe? E eu tô me candidatando, não é para gerenciar projeto, é para gerenciar projeto e gerenciar negociação. Para fazer os dois bem. Eu quero fazer com que a célula de projetos seja melhor, que a nossa empresa seja melhor. E eu entendo o que você está falando, eu concordo. Eu acho que a gente precisa dar um passo mais curto. A gente não pode dar um salto tão grande sem entender melhor quais são os riscos disso, quais são as consequências disso. O que a gente está abrindo mão para tomar essa decisão. Eu acho que as mudanças que eu estou fazendo, embora elas sejam marginais, e eu não estou dizendo que eu espero resultado nenhum, eu não estou dizendo que eu não tenho resultado previsto, não tenho. Eu preciso entender melhor quais são os resultados disso. Eu não sei os resultados, eu não tenho a previsão. Pode ser que dê a mesma coisa, mas é o passo que a gente precisa para poder entender se a gente precisa mudar ou não. Se eu chego daqui a 6 meses e falo, não mudou nada, quer dizer que realmente manter a diretoria nesse sentido, com o time de venda mais estruturado, não funciona. Se eu vejo que o resultado aumentou, quer dizer que talvez a gente desculpa. Fala aí. Luiz, parabéns pela candidatura. Sobre a participação do consultor no programa de treinos, responde de forma sucinta. Como é que funciona hoje? Legal. Hoje os consultores eles não participam diretamente da formação e do desenvolvimento dos cases. Eles são alocados nas aulas de Excel, nas atividades extras, caso possível, barra necessário, e é basicamente aí que se circunda fora de eventos especiais, como sabe que seja Tudo bem. Você propõe que isso seja alterado, certo? Existem riscos nessa proposição? Olha, sinceramente, eu acho que o risco que a gente está assumindo, colocando um consultor nessa situação, é muito baixo, sabe? A ideia é que a gente consiga contatar as várias levas do nosso Quais time. são esses riscos? Legal, beleza. Esse é o objetivo. Eu estou colocando mais uma função no consultor, então talvez ele seja menos efetivo dentro da função que ele tem que fazer, que é ser consultor, beleza? Porque ele está se saindo com outras coisas. Você acha que os consultores estão preparados para assumir o papel de composição de material que vai direcionar o conhecimento dos consultores que vão entrar no próximo semestre? Sim, eu acredito que a questão eles não vão fazer isso sozinhos, sabe? E igual eu falei na proposta, é uma sugestão, não é minha, é nossa. Entendeu? Como que a gente pode fazer isso? Desculpa. Gabriel. Eu, né?
Pô, tem 5 milhões. Luiz, parabéns pela candidatura. Bom, candidato, em setembro de 2017 tivemos o melhor resultado no que diz ao faturamento de projetos do ano, R$30.585.000. E o pior resultado no preço da hora vendida, R$12,09. Dado esse pressuposto, responda: como é formado o indicador de preço da hora vendida? O preço médio da hora vendida. O que explica o resultado de setembro de 2017? Como o indicador auxilia no controle de preços por parte da célula administrativa, financeira e de projetos? Tá, são muitas perguntas, vou tentar responder para não esquecer muito minha vida, tá bom? Ok. Como que é feito o nosso preço médio da hora? Mano, o valor histórico. Então a gente olha no passado. Então, como é construído o indicador? Qual que é a métrica do indicador? Ah, beleza. O preço da hora? Isso, o preço médio da hora vendida. Tá. Tá. Seguinte, a gente tem o nosso projeto inteiro, e aí a gente tem quais são o tempo que a gente vende, e aí basicamente a gente pega todo o nosso projeto, divide pelo tempo que a gente está alocando, os nossos consultores barra gerência, e a gente tem o nosso preço da hora. Joia? E isso funciona para cima e para baixo. Legal. E o que explica o resultado de 2017, que a gente teve um faturamento alto e um preço da hora vendida baixo? Legal. O resultado do preço da hora, ele é uma meta histórica. E aí, a gente tem dois jeitos da gente conseguir um resultado maior baseado num preço de hora menor. Ou a gente aumenta o tamanho do nosso projeto e a gente consegue fazer um projeto que seja caro, mas que o preço da hora seja barato, ou então a gente vende vários projetos. E aí, eu tenho certeza que você é muito mais capaz do que eu de direcionar qual que você acha que é o caminho que eu devo direcionar. E esse indicador hoje, ele auxilia o GN na hora de precificar? Legal. O preço da hora mesmo. Não, o preço médio da hora vendida. Ele Preço médio da hora auxilia vendida. na Sim. precificação? Ele auxilia na precificação. Sim. Você acha que os GNs hoje sabem qual que é o preço da hora vendida? Tá, eu acredito que sim, porém pode ser mais transparente, talvez. E como eu não sou GN, eu não tenho autoridade de virar e falar, mano, ele sabe. É o que é passado e é o que é entendido. É que sim, eles têm esse acesso. E aí é claro que eles têm restrições baseadas em enfim, tem a voz final, mas. Tempo esgotado. Luiz, parabéns pela apresentação. Candidato, o senhor sabe quais foram as iniciativas de projetos do semestre passado? Todas não. Tá, Quais você sabe? legal. Quais as iniciativas do semestre passado de projetos? Mensuração de resultados, que era o projeto legado, que é uma coisa que não é recente. Portfólio de startup. Tinha mais outro. Legal, mas você já falou que precisava. Bacana. Legal. Pensando que a gente realizou 6 meses de trabalho para construir um portfólio de startup, Aham. e ele foi entregue e você ainda diz na sua proposta que nós não temos know-how para realizar, critique se o problema está na construção da iniciativa, no planejamento da iniciativa ou na execução da iniciativa. Muito boa, mano. Eu acho que assim, a iniciativa é muito boa e a gente tem muito a aprender com ela ainda. O que eu falo na minha proposta é basicamente, a gente ainda não tem o suficiente para fazer um projeto de startup com a qualidade que talvez ele precise para virar tipo um projeto que a gente faça como marketing, ou como valuation, ou como qualquer outra coisa nesse sentido. Pensando que a proposta da iniciativa era ter, então você acha que ela foi falha? Eu acredito que ela não foi o mais assertivo possível. Certo. E o que você fará para mudar? Que já foi planejado e deu errado. Mano, assim, é um processo de desenvolvimento de longo prazo, sabe? Não é uma coisa que a gente vai conseguir virar de um dia pra noite. Assim, um dia eu não sei mexer em startup, um dia eu sei. Mas é igual eu mencionei. Por exemplo, a gente foi no EAI e conheceu várias startups e a gente conseguiu entender várias coisas que estavam lá e que não estão no nosso portfólio atualmente. Como que a gente pode adaptar mais o nosso portfólio? Como que a gente consegue melhorar? Cara, a gente está na face. Olha o quanto de conhecimento de professores a gente tem e a gente pode absorver. E eu tenho certeza que eles têm muito a falar sobre isso também. Legal? A gente tem muitos professores relacionados ao desenvolvimento, esse tipo de coisa. Obrigado. Henrique. Luiz, parabéns pela apresentação. Na pergunta que fizeram sobre o porte da empresa e tudo mais, você falou que conserva e tal, eu vou colocar uma opinião minha e queria que você comentasse sobre isso. Legal. Cara, dos 8 projetos que eu gerenciei esse semestre, o Conserva 1, para mim, é o mais desenvolvedor de todos. Não obstante, ele que trouxe todos os outros projetos e os que estão sendo negociados hoje. Você falou que não é uma questão muito bacana, não deve ser o foco. Você acha que nessa questão do viés do projeto deveria ser o ponto de fechar ou não dessas grandes? E você, como diretor na época, você teria fechado esse projeto e os seguintes? Legal. O primeiro projeto, sim, eu teria fechado. Os seguintes, eu não consigo te falar, porque eu não tenho hoje um embasamento para poder te falar. Legal? Mas voltando um pouco atrás da sua pergunta, você falou muita coisa, já esqueci quase tudo.
mas como que eu vejo a questão do viés? Mano, eu acho que parte é isso, sabe? A gente percebe isso quando você fala, por exemplo, que o primeiro é mais desenvolvedor. E a partir daí, a gente passa a ser funcionário da Conserv. Então, como que a gente consegue fazer com que seja desenvolvedor para os nossos membros? Legal? Então, acho que é muito nesse caminho que você falou, assim. Tá, e aí se você falou que você não tem muito propriedade para falar, por que você coloca a Conserv como um dos exemplos de não focar em empresas médias e grandes porte? Legal, porque eu conversei com os consultores da Conserv, eu conversei com você, eu conversei com os gerentes de negócio que planejaram os projetos da Conserv, e de modo geral, a minha perspectiva e a perspectiva que foi passada por eles, tem muito mais autoridade que eu sobre o projeto, foi essa, legal? Fred. Celso. Primeiro, parabéns pela apresentação. E outras empresas maiores que a gente vende projetos também, como o MPT e o Quartz, eu gostaria de saber, você venderia esses projetos também? Tá, a primeira coisa que eu quero falar aqui é que, tipo assim, eu tava lá, proposto lá, com empresas de grande porte. E aí, tipo assim, existem algumas empresas que são intermediárias nesse processo. Talvez você venderia eles. O Quartz, por exemplo, foi um projeto muito bom a gente ter vendido, porque por mais que tenha sido desafiador, ele estava muito dentro do nosso escopo e a gente conseguiu desenvolver ele de um modo muito efetivo. Fora que era um projeto de RH, que é um projeto muito mais complicado da gente vender. Então sim, eu venderia. O MPT, legal, o MPT foi um desenvolvimento de pensar diferente como que eram os nossos processos. Então, sim, eu venderia o MPT, beleza. Mas talvez um terceiro MPT, eu não sei se eu venderia. Beleza, mas e aí você conversou com os consultores de Conserv, eles talvez falaram que não foi muito motivante o projeto, sim. Mas conversou com projetos pequenos também, como por exemplo alguns de startup, Market EBE, às vezes o Kaline também, quem realizou esses projetos? Você acha que o... Foi mal. Antes. Parabéns pela sua apresentação. Eu queria saber o seguinte: seguindo nessa onda sua de separar a negociação de execução, você acha que o PSP também deve ser separado? Eu queria que você dissertasse um pouco sobre isso. Legal, é mais uma pergunta que tem muito a ver com os riscos que a gente está assumindo e com as preocupações que a gente tem, com os resultados do impacto de que isso pode ter. Então é muito cauteloso. E eu não sei hoje se a gente deve ou não separar, fazer um PSP separado para cada área. Posso? Legal. Se a gente dividir a célula, sim, é preciso fazer um processo seletivo separado para cada célula. Hoje, não. A gente não está fazendo isso. A gente está tentando rodar o MVP, mantendo o máximo da estrutura atual para entender as mudanças que são necessárias. E aí talvez essa seja uma delas. Eu queria que você discorresse um pouco mais sobre o que você falou sobre colocar o GRC para fazer a prospecção ativa. E aí, a partir disso, eu vou te fazendo alguns questionamentos. Doido. Mano, basicamente o ponto que eu tenho pra te falar é que você é um cara da célula de marketing, o GRC é um cara da célula de marketing, e ele tá muito mais inteirado na ideia de inteligência de mercado, esse tipo de coisa. Então, provavelmente, ele é muito mais capaz, entende muito mais o sentido disso e como isso funciona do que o GN. Além disso, eu acredito que a rotina do GRC em relação à rotina do GN, para ele seja muito mais interessante realizar isso. E a ideia seja talvez como a gente vai realizar isso para que o cara seja motivado a fazer. Tá, você conhece a rotina do GRC? Eu não sou GRC, legal? Tá, eu conheço mais ou menos a sua rotina. Conversou com o GRC, porque na minha opinião você conhece muito a rotina que ela tem interface com projetos, a respeito de simuladas e coleta de NPS, mas a respeito de marketing de conteúdo, por exemplo, você não tem esse conhecimento. Concordo. Tá, beleza. Na minha opinião, tipo, a célula de marketing, ela tem, a partir do CRM, realmente essa função de inteligência de mercado, mas ela poderia somente oferecer essa informação adicional, até porque o GRC ele também não tem conhecimento sobre negociação e a prospecção ativa, querendo ou não, ela é um primeiro passo para a negociação. Então, na minha opinião, é um retrabalho e até porque nem nosso gerente de negócio eles têm esse conhecimento, nem o próprio GRC. Então, se aumentaria a verba de capacitação tanto para o gerente de negócio quanto para o GRC? Porque eu não sei entender. Tá, eu não aumento a verba de capacitação, isso é coisa não, do... Você pensaria... Mas eu pensaria nisso, sim. Eu acho que se é necessário, é necessário. E aí a ideia é como que a gente consegue fazer isso ser desenvolvedor pro GRC? Como que a gente consegue fazer com que na rotina dele seja interessante de trabalhar com isso? Vivi. Parabéns, Luiz. Eu acho que um grande problema que a gente tem na interface com RH de projetos é porque a gente demora muito a perceber os problemas muito pela distância dos gerentes de projetos e gerentes de recursos humanos. Que não tem muito contato e isso fica muito defasado. A gente já tentou algumas coisas para aproximar essa troca de informação e não deu certo. E isso afeta muito a célula de projeto porque atrapalha diretamente na execução e no desempenho tanto dos consultores quanto dos gerentes.
Então eu queria saber se você concorda com isso, o que você Mano, propõe pra poder eu concordo muito. E eu acho que atrapalha o funcionamento das duas células. Porque se você tem que parar a sua rotina para poder resolver alguma coisa que não estava planejada, que você não tinha ciência antes, isso também atrapalha o seu trabalho. Sim, mas o que eu estou falando não é o problema em si, é a demora para a percepção do problema, Joia, entendeu? joia. Pela célula de RH para a nossa atuação. Beleza, e aí entra um pouco na questão de interface. É uma ótima pergunta. Eu acho que parte disso vem de, por exemplo, os gerentes hoje da célula de projetos não entenderem como isso pode ser realizado de uma forma mais eficiente. E aí eu acho que parte disso é colocar a ideia de interface dentro da transição. E é fazer com que o GRH e o GP ou o GN, eles dialoguem no processo de modo mais claro e que eles entendam como, onde e quando dialogar. Legal? E a outra parte disso, e eu acho que é muito estratégica, é a reunião de gerência. A reunião de gerência está lá para a gente conseguir entender a empresa como um todo. E é muito visível isso. Quando a gente abre um PPT do projeto, a gente consegue ver o projeto de um modo que eu nunca tinha visto. E eu acho isso sensacional. Eu acho que a ideia é como que a gente pode explorar isso melhor. Como que eu posso fazer essa interface com você melhor dentro da reunião de gerência, para que pelo menos uma vez por mês a gente consiga ver isso dar certo. Toreto. Parabéns. Eu não estou comentando sobre a iniciativa de negociação na diretoria de projeto. Gostaria que você falasse um pouco sobre essa iniciativa e se eles estão no caminho certo para uma negociação melhor do que era. Legal, eu acho que eu tenho sim algumas ponderações, algumas já foram até feitas, mas eu acho que é muito relevante a gente reforçar algumas coisas. Eu acho que a ideia é muito boa e eu acho que a gente, de modo geral, entende a necessidade de melhorar o sistema como um todo. Eu acho que talvez a gente possa ser mais incisivo no que tange a colocar metodologias nesse processo. E aí, a oportunidade muito grande da gente fazer isso é aproveitar o turnover da célula de projetos dos gerentes de negócios. Então, se a gente tem PSP a cada 3 meses, a gente tem a possibilidade de usar a transição para isso, a gente tem a possibilidade de investir em cursos capacitativos para que a gente consiga inserir metodologias novas, e isso é muito bom. Mas, por outro lado, eu acho que vale um super parabéns a ideia de colocar na prática as coisas, de testar, de realmente vamos lá e vamos fazer, e vamos ver o que acontece e vamos aprender com ele. Mesmo sabendo que são um monte de pessoas que não têm conhecimento sobre negociação, mesmo sabendo isso? Mano, Não sabe sobre negociação, Legal, mas eu não acho que você não sabe sobre negociação, Botafé. Talvez você não tenha um arcabouço metodológico muito bom sobre negociação. E a gente vai tentar desenvolver isso. Eu acho que esse é o próximo passo. Então, talvez eu esteja concordando com você. Helena. Parabéns pela apresentação. Eu queria que você voltasse um pouquinho no ponto que o Alain perguntou da participação dos consultores do programa TI. Não sei se você concorda comigo, mas eu acredito que a avaliação dos cases, por exemplo, no final do ano, já é muito inchada com muitas pessoas. Você incluiria os consultores nisso? Você acha que eles têm know-how para avaliar e fazer isso da melhor forma? Não acho que deve ser feito. Nunca ponderei esse tipo de coisa. Eu acho que é simplesmente inventar mais problema. Não acho que é isso. Eu acho que a ideia é permitir que os consultores interajam melhor com os trainees de um modo que facilite a rotina do gerente dada a semana que ele tem que dar aula. Legal? Então é uma oportunidade de tornar a coisa mais dinâmica. Não estou falando que ele precisa estar lá avaliando. O cara pode ser só um conselheiro, pode ser só um cara que fala, mano, me procura porque o Luiz, que é o gerente que fez o case, ele me mostrou o case e me explicou o case. E talvez eu possa te ajudar e o Luiz não pode porque ele está ocupado. E você tem alguma ideia de como formalizar isso? Seria um processo formalizado? Olha, eu acho que para funcionar, no fim das contas, tem que ser um processo formalizado. Como formalizar isso? Eu vejo 2 modos, eu acho que o primeiro é mais efetivo, que é a gente abrir no começo do semestre um levantamento de quem tem interesse em fazer parte disso. Depois a gente conversa. Ivan. Você, como é o futuro diretor de projetos, vai ter um papel primordial para fazer alterações tanto em portfólios quanto na qualidade dos projetos. Como a gente viu ontem na RM, a gente está passando por um momento de mudança macro, em que algumas startups conseguem entregar resultados semelhantes ou até melhores que os nossos a um preço muito mais acessível. Como que você vê essa afirmativa e como você acha que o Alcivota poderia contornar isso? Legal. Primeiro, a gente precisa entender melhor isso. O quanto os projetos deles são mais baratos, o quanto os projetos deles são melhores e por quê. Legal? E se realmente isso é uma tendência de mercado, a gente não consegue ajudar, como a gente consegue melhorar os nossos portfólios para isso funcionar. Hoje, eu vejo que o portfólio de marketing é um portfólio dentro dos nossos portfólios principais, precisa de mais atenção.
as soluções deles são as soluções mais vendidas hoje, são as soluções que a gente vê através da interface com a RH, de modo geral das empresas. São as soluções que mais levam o problema de desmotivação, de falta de desenvolvimento dos membros. E por fim, é um projeto que teoricamente, e que eu consigo ver isso na prática, mas tem outras pessoas que conseguem embasar isso melhor do que eu, são planejados de um modo mais quadrado. É um modo mais padrão de planejamento. Eu não estou dizendo que tem que sair disso, mas como que a gente consegue desenvolver isso para poder pensar nessas coisas que estão chegando no mercado. Tempo esgotado. Eu vou pedir para o candidato ficar no palco, para você ficar de frente para todos os membros. Cristiano. Falando um pouco do que a gente já falou também, sobre o planejamento de projetos, no caso específico do projeto, no conceito, houveram muitas mudanças ao percorrer da realização deste, que ocasionou os momentos mais desmotivantes do projeto. Visto isso, quais fatores você acha que impactaram esse planejamento pouco assertivo? Os planejadores ou o fato de ser um cliente ativo? O que faria para mudar? Legal. Eu acho que o fato de ser um cliente ativo que é muito relevante. E eu queria falar que é muito bom ouvir isso de você, porque você é um desses caras que estão nessa história, que direto ou indiretamente eu acabei mencionando aqui, então é muito bom ouvir esse lado da história e entender que a gente está de certa forma alinhado. Então eu acho que é muito por causa de ter sido um cliente ativo. E aí a ideia a gente precisa entender melhor os nossos clientes atípicos e realmente pensar em vamos vender para esses clientes, e aí a gente vai planejar de um jeito diferente para esse tipo de cliente, a gente vai vender de um jeito diferente. Eu acredito que não é tanto o caminho. Eu acredito que a gente tem que entender quais são os clientes que a gente realmente é capaz de resolver os problemas deles dado o nosso suporte. E, talvez não ser simplesmente eu vou vender nas minhas horas e aí depois eu vejo o que acontece lá dentro, que é muito do que eu já ouvi que já aconteceu dentro desse projeto. Match. Tá, legal. Na sua proposta, mais especificamente naquele ponto sobre o tipo de planejamento de vendas, você defende uma abordagem mais vista e tange ao diagnóstico. Né? Eu queria entender isso de modo mais prático, né? Como que vai mudar em si no diagnóstico de forma a tornar mais visto? Legal, mano. A ideia não é mudar estruturalmente como funciona o diagnóstico, nem nada disso. Sabe? Tipo assim, a gente é capaz de entender o problema do cliente. Talvez a gente tentar ser o máximo exaustivo possível e a gente tentar complementar todas as possibilidades dentro do que a gente atua. Então talvez perguntar um pouquinho mais sobre o RH do cara. Não sei, legal? Então acaba que é uma coisa que é pequena no diagnóstico, mas a gente consegue tornar grande no planejamento. Entendi. Então você acha que é muito mais uma questão de mudar a forma que a gente está perguntando as coisas para o cliente e menos em relação à metodologia em si, sei lá, passar um dia no cliente para ver o que está. Sacou? Legal, obrigado. Letícia. Legal. Dois problemas. O problema grave da transição é que algumas vezes a minha transição depende do gerente que está saindo, do diretor que está saindo. E isso faz com que ela não seja realizada de uma forma muito boa. Então a primeira coisa é, de certa forma, a responsabilidade da transição tem que ser mais voltada para o gerente que está entrando e para ele buscar, dados gerentes que existem hoje na empresa, e a gente não tem um histórico de trocar todos os gerentes de uma vez, o que é positivo, a gente consegue atuar nisso. E aí a segunda parte é exatamente como que a gente consegue fazer isso. Uma coisa que funciona de um jeito muito básico, que funciona razoavelmente bem hoje, é que a gente tem mais ou menos uma checklist do que a gente precisa aprender para poder, no caso, por exemplo, do gerente de projetos, do gerente de negócio, para poder gerenciar ou planejar. Então a gente tem uma checklist do que a gente precisa aprender, do que a gente precisa entender. Só que nessa checklist, por exemplo, não tem interface. E eu não sei, não tenho autoridade para poder falar como que é, por exemplo, na célula de marketing. Na transição do Caio, como que foi. Mas como que a gente consegue fazer com que esse checklist seja mais... Renan. Luiz, eu queria voltar um pouco nessa questão da dúvida do conselho, do Henrique, do Celso, puxando esse um pouco também, a questão do cliente empresa, porque aparentemente a sua resposta foi depende. Quando deu a pergunta do conselho, você falou que você não gostaria de vender para médias e grandes empresas. Verônica perguntou se você tinha colocado médias também. Quando os meus perguntaram, colocaram R$600, você falou que então venderia os projetos que foram ditos, foram citados. Eu, no caso, como consultor do Conselho 2, que é, entre aspas, o mais desmotivante dos que a gente vendeu até agora, o maior
o fato de maior motivação para estar nesse projeto é justamente o fato de ter uma empresa grande. E tá colocando ali, tudo faz brilhar o olho, faz querer saber muita coisa. No fundo, qual é a sua resposta? Qual é o seu pensamento? E se for, depende de quê? O que você levaria para ela levar em conta? Você fecha ou não um projeto com uma empresa média ou grande? Legal, mano. Eu acho que você falou de um jeito muito bom, porque realmente depende. Eu acredito que não tem uma linha de desenvolvimento, e é por isso que talvez a gente feche projetos que a gente não, que algumas pessoas acham que a gente não deva, outras pessoas acham que deva. É uma linha muito tênue e que depende muito da nossa capacidade de dissertar sobre e discernir o que é mais relevante, quais são os ônus, quais são os bônus de um projeto fechado. E aí falando um pouco sobre quais são os ônus e os bônus de projetos fechados. A gente tem como que ele impacta na nossa rentabilidade, a gente tem como que isso impacta no desenvolvimento e na motivação do meu consultor, a gente tem como que a gente é capaz de executar isso, a gente tem como que a gente é capaz de gerar valor para esse tipo de cliente. Então, existem várias incógnitas, talvez vários Cs que precisam ponderar para isso. Ok, e no fundo você pende mais para fechar ou não fechar? Mano, eu tento mais para não fechar. Eu acho que os casos que fecham são os casos de exceção. Tempo de resultado. Tenório. Luiz, parabéns pela apresentação. Eu vou voltar nesse coisa que o Caio falou, e eu ia novamente para explicar isso. Eu quero saber um pouco mais tarde qual vai ser a posição do GRC da prospecção ativa. Se ele vai ter uma ligação com o GM ou se vai ser uma coisa mais individual. Legal. É uma pergunta muito boa, mano. Eu vou virar e vou te falar, mano, eu não sei fazer prospecção ativa. Legal? É uma coisa que a gente tem que desenvolver em conjunto. E aí entrando um pouco mais no que era a pergunta do Caio e de como a gente pode desenvolver isso. Beleza. Qual que é a participação do GRC nesse caminho? Eu vejo a prospecção ativa dentro da OCJ muito menos como eu vou fechar um cliente a mais por causa disso amanhã. E muito mais como eu vou expandir o meu conhecimento de mercado acerca da minha empresa e eu vou fazer com que a minha chegada seja maior para que daqui a um ciclo de processo de gerenciamento e de negociação eu consiga talvez ter um projeto mais vendido. Então é muito de entender como que a gente consegue atuar muito antes e de um jeito mais direcionado para que no futuro a gente consiga ter um processo de chegada em que a gente consiga saber melhor qual que foi a chegada, qual que é a responsabilidade nossa na chegada, uma coisa que hoje o marketing tem apresentado com constante dificuldade, dado que o Gabriel e o Caio apresentam para a gente. Lasmar. Enquanto eu falar, foi até tocado na nossa latina, que eu vejo algo muito valorizado na CJ, assim, como mandou bem, começou de conhecimento, que são consultores que viram à noite trabalhando, consultores que trabalham horas no fim de semana. Eu queria saber a sua opinião sobre isso, se você concorda assim, com esse incentivo de revisão de atraso, lá tudo. Legal. Olha, tipo assim, eu entendo que muitas pessoas ponderam a respeito de, por exemplo, se o cara tá virando à noite, é porque provavelmente o gerenciamento foi feito errado, o planejamento foi feito errado, ou a execução foi feita errado, e não deveria estar virando à noite. A gente nunca pensa em esse cara vai virar à noite tal dia para entregar o projeto. Não é isso que a gente faz. Então, teoricamente, sim, existe um erro e não era para acontecer. Mas eu, particularmente, eu valorizo o sangue no olho do cara. Eu tenho sangue no olho, eu já fiz isso, e eu não tô falando que é bonito, eu tô falando que é importante. Legal? Eu acho que não deveria acontecer. O cenário ótimo é que nunca aconteça. Mas eu preciso que todo mundo aqui esteja disposto a virar 3 noites se precisar pra gente entregar o resultado. Eu tô. Legal? É mais ou menos isso que eu penso. Eu esqueci. Schmidt. Luiz, parabéns pela apresentação. Você propõe a reformulação do portfólio de marketing, certo? Visto que esse é um dos portfólios mais desmotivantes para ser executados pelos consultores, muito devido à etapa de aplicação dos questionários. Como você atacaria esse problema dessa etapa? Tá. Essa parte específica de como que a gente consegue diminuir o tempo de questionário, existem alguns passos que a gente pode tentar dar, mas que a gente já viu que talvez sejam difíceis, mas que eu acho que vale a pena insistir. Uma coisa que acontece na CJ é, as pessoas tentam uma vez e elas veem que talvez tenha dado errado e aí elas falam, mano, deu errado um dia. O problema é que a gente tem 25 anos. Tudo que a gente tentar, tudo que eu falei aqui já foi falado alguma vez. Pode fé? Por que eu tô aqui fazendo isso então? Porque eu quero tentar de novo, eu quero tentar melhor e eu quero conseguir talvez fazer alguma coisa. Legal? Talvez seja um pouco de bater na mesma pedra sempre, mas uma hora talvez a gente consiga rachar essa pedra. Então, eu acho que a gente tem que olhar para as ideias, por exemplo, que foram citadas do lado de lá
tem empresas novas que estão fazendo isso de um jeito diferente. Como que a gente pode usar isso? Será que vale a pena a gente terceirizar? Será que não vale? No começo da OCJ, nos primeiros anos da OCJ, era terceirizado. Não é uma coisa que a gente está falando pela primeira vez. Por que parou de ser terceirizado? Por que hoje a gente faz assim? A gente consegue confiar atualmente, com as mudanças que tiveram, na qualidade dos questionários? Com várias ponderações. Na primeira rodada de perguntas, eu esqueci de alguém que levantou a mão e não foi o Caio. Beleza. Caio e Hugo, né? Então, parabéns pela apresentação. Dada a nossa carteira de serviço atual, você acha que devemos ir para um viés de inovação com novos portfólios ou devemos focar em otimizar os existentes? Mano, eu acho que os dois são a mesma coisa. O nosso viés de inovação é modificar e melhorar o que a gente faz. Legal? É isso que a gente faz para os clientes. Por que é isso? Não é isso que a gente vai fazer para a gente. Eu acho que a gente não está aqui para poder inovar e pivotar o nosso modelo de consultoria. Ou tipo assim, pivotar como que a gente vende projeto, quais são os portfólios que a gente vende. Eu acho que é exatamente, a gente vai inovar, melhorando passo a passo os nossos portfólios, o que a gente vende, como a gente vende, o que a gente faz, como a gente faz, e é mais ou menos por aí. E Caio, então. Dado que os últimos clientes feitos foram empresas de médio e grande porte, e muitas instituições, o MPT, o Senex e a Conserva, você não acha logicamente coerente melhorar a retenção de clientes sem ter um foco nesse ponto? Legal. Mano, eu acho que isso não é melhorar a nossa capacidade de reter clientes em si. O que a gente faz para reter esses clientes, legal? Então, tipo assim, eu não acho que a gente, retendo a Conserva, a gente está realmente desenvolvendo a capacidade maior de reter os nossos clientes, a gente está pensando nos nossos portfólios para que a gente retenha os nossos clientes e faça de uma melhor forma. Eu não acho que é isso. Eu acho que a gente está usando da propensão maior a pagar e do número de problemas e de aberturas de trabalho que uma empresa gigante tem para a gente conseguir vender mais projetos. E aí, como que a gente conseguiu fazer isso numa empresa grande e como que a gente consegue transformar isso no problema do microempreendedor, para que a gente retenha o cara que está abrindo alguma coisa, que começou o empreendimento 2 anos atrás e aí mais 3 pessoas. Mas você não acha que a propensão a pagar é diretamente relacionada com a retenção de clientes? Acho, mas eu não acho que isso quer dizer que a gente precisa então trabalhar só com gente que tem propensão a pagar para a gente trabalhar com retenção. É isso que as empresas não fazem, mas eu não acho que é isso que a gente tem que fazer. Eu acho que a gente tem que entender o que está além de uma propensão a pagar a base para que a gente faça retenção e a gente tentar trabalhar isso nas empresas que são nosso público. Então a gente vai estar abrindo a segunda lista. Quanto tempo nós temos? 3h45. 3h45. Perguntas? É 3 ou 13? 3. 3. Eu acredito que não vai dar tempo mais que a diretoria. Pode abaixar a mão. Kumail. Pensando na sua resposta em relação ao fechamento de projetos de empresas grandes e tudo mais, eu queria que você analisasse como que a execução de projetos entra na estratégia de desenvolvimento da empresa júnior, por que ela está ali, por que ela é importante, como que isso se traduz na realidade do CJ, e mais, se a gente deve balizar a nossa estratégia de execução de projetos no desenvolvimento da empresa júnior dessa execução de projetos. Legal. Primeiro, eu acho que a gente deve balizar sim o que a gente faz, baseado no que preza o movimento empresa júnior. Balizar é diferente de copiar, ou então é diferente de simplesmente aceitar, ou é simplesmente entender que o que preza o movimento empresa júnior basicamente são as mesas da BJ. Legal? Então acho que isso é diferente. E aí um pouco de como que a nossa execução está lá e o que pensa o MED nesse sentido. Mano, o MED quer fazer o Brasil melhor, quer fazer um Brasil mais empreendedor, quer fazer um Brasil de mais pessoas capazes de mudar o Brasil e fazer o Brasil melhor. E como que a gente faz isso? A gente desenvolve o nosso mesmo por causa disso. A gente trabalha com micro e pequenas empresas, a gente trabalha com empreendedor por causa disso, em parte. Que é lá que a gente está atuando para poder mudar o Brasil. É lá que a gente está atuando para ter um futuro melhor e para fazer um futuro melhor para as próximas pessoas que vão vir. A OCJ tem 25 anos. Eu espero que ela tenha muito mais do que 25 anos para frente. Então é muito nisso que eu penso. Qual é o trade-off que a gente faz ao escolher uma empresa grande ou uma empresa pequena? Legal. Um trade-off muito claro é exatamente tirando faturamento. Legal. Para além de faturamento, eu acho que desenvolvimento de membros, de certa forma, é um trade-off. Eu acho que atraso, por exemplo, é uma coisa que historicamente... Iago. Candidato, eu queria que você analisasse 2 pontos que você defende na sua proposta, que na minha visão podem ser contraditórios. Tá. O primeiro é que você defende que tem que ser criado um time de vendas uma célula de vendas, que incluiria o gerente de negócios e o diretor focado no comercial.
mas ao mesmo tempo você propõe passar uma função de vendas que seria a prospecção ativa para o GRC. Como você analisa essa contradição? Tá, eu acho que talvez seja uma contradição muito mais terminológica do que teórica. Eu acho que não existe muito a contradição. A ideia é, a prospecção ativa é feita para gerar a chegada de clientes. E aí, o que eu estou pensando é, o nosso time, ele foi feito para vender. Foi feito para pegar os clientes que chegam e fazer com que isso se torne projetos. Mas dado que para você fazer uma prospecção ativa você precisa de qualidades mais semelhantes do que a de uma pessoa de vendas precisa do que de uma pessoa de relacionamento corporativo, você não acha que você faria mais sentido ficar no cargo de vendas? Eu não acho isso. Não acho isso. Por quê? Eu não acho que o cara que faz prospecção ativa ele tem que ser muito melhor em vender o produto do que entender como comunicar com o cliente e como entender quais são as percepções do cliente, que é basicamente o que o GRC, de certa forma, também faz. Você pode discordar. Não tem como discordar. Tudo bem, desculpa. Galveiro. Obrigado. Luiz, então voltando nesse ponto do GRC como prospecção ativa. Você acha que o GRC é quem tem a maior capacidade para iniciar o processo de venda por meio da prospecção ativa? Beleza. Você concordou com isso? Isso não aponta um problema evidente na capacidade e nas informações que os GNs têm e utilizam no processo de vendas para poder realizar uma boa negociação? Se o GRC, que não faz parte de todo o funil, tem a melhor capacidade para iniciar esse processo? Mais uma vez, eu acho que afetar a chegada não necessariamente é igual a vender. Mas eu concordo com você. Obrigado. Então, aproveitando meu tempo aqui, voltando à questão do Ivan. Se o diretor de projetos hoje não tem tempo para poder desenvolver os projetos, porque ele tem que ficar dividindo seu tempo entre gerenciar projetos e vender, você ainda continua com essa posição de não dividir a célula de projetos para ter um time especializado em vendas e outro em gestão e desenvolvimento de projetos? Mano, eu não vou herdar o pé de a gente não tem capacidade de falar isso hoje. A gente não tem capacidade de falar que separar é o jeito ótimo, que é a única coisa necessária e é o único método para melhorar o problema e conseguir fazer com que a gente alavanque nossas vendas e alavanque nossa capacidade de gerar resultado através da negociação. Eu acho que a gente precisa dar um passo menor. A gente não pode dar um salto tão grande. É um passo que precisa ser dado para que a gente dê o próximo. Talvez daqui a 6 meses eu possa te falar isso. Hoje eu simplesmente não posso. Não quer dizer que eu sou a favor ou contra. Você quer falar, Les? Quer não, pode falar. Obrigado. Candidato, eu vou te falar 3 resultados, tanto de janeiro de 2015, 16, 17 e 18, do resultado do fechamento de projetos, eu quero que você comente. Janeiro de 2016, 0. Janeiro de 2017, 8. Janeiro de 2018, 0. O que isso aconteceu e o que você vai fazer caso eleito para janeiro de 2019 não ser 0? Perfeito. Esse exemplo é muito bom porque a gente consegue ver uma discrepância muito forte. E aí é exatamente entender o que foi trabalhado para que esse resultado de 2017 fosse diferente. O resultado histórico é 0. Por que o resultado de 2017 foi diferente? Esse processo começou em 2017? Não, ele começou em 2016. No final de 2016, no mês de 2016. A gente entendeu que a gente precisava trazer mais clientes, a gente entendeu que a gente precisava forçar as negociações para que a gente conseguisse começar em janeiro com uma propensão a fechar projetos maior. E foi esse trabalho que foi realizado e que a gente não conseguiu manter esse trabalho no final do ano passado. Muito obrigado. Pessoal, a gente vai ter um intervalo de 5 minutos para ir no banheiro e beber água aqui. A Camila vai entrar, vai ter a sabatina do conselho e 5 minutos todo mundo aqui de volta.